Legal. Ó, ponto importante, a parte 1, a gente falou lá em Gênesis 1, vou até trazer aqui, ó. Gênesis, a gente focou bastante colocando o seguinte: Gênesis é um livro de 50 capítulos e de 1533 versículos. A gente tem ele é dividido em 3 partes. A gente falou isso lá no primeiro vídeo, tá lá no canal, no Mais Um Lindo Dia. No primeiro dia que a gente gravou, a gente explicou essa parte, né? Então, a gente vem falando aqui da parte 1, que é a história primitiva. A história primitiva vai do 1 até o 11. Então, a gente está chegando perto já. A gente já vai chegar ao capítulo 8, se eu não me engano. É isso mesmo, Fio? Sim, senhor. Que é o 8, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho legal quando a gente chegar no 11, a gente fazer um resuminho, né? Então, resumando. Acho importante, porque é outra história. Quando a gente for para a segunda parte, é a história patriarcal. Aí começa a história de Abraão, de Isaac, de Esaú, é outra história. Aí começa as 12 tribos de Israel, é outra história. Então é importante a gente recapitular, porque dentro de Gênesis tem 3 histórias extremamente importantes. Vamos lá, capítulo 7 que a gente fez semana passada, e capítulo 8, estamos aqui. Vamos lá, capítulo 8. No capítulo 8 de Gênesis, as águas do dilúvio começam a diminuir após 150 dias. A arca repousa sobre as montanhas do Ararat. Noé envia uma pomba para verificar se as águas haviam recuado, mas ela retorna. Depois, ele envia uma pomba novamente e ela volta com uma folha de oliveira no bico, indicando que a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca e oferecem sacrifícios a Deus. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. É onde nós vamos entrar agora. Então, nós vamos do versículo 1 até o versículo 22. Vamos lá. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então vamos ver aqui. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para o centro da arca. Versículo 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Deixa um ponto importante aqui que eu vou marcar. 9, 10 e 11. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé:
Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que o espalhem pela terra. Sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Então, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável a si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Fechamos o 8 aqui. Que pontos importantes que a gente vê aqui? Vamos lá. Legal, Noé. Então Deus lembrou Noé de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Lembrou-se de Noé. Então Deus lembrou-se de Noé. Legal, estava Noé lá, certo? Olha que interessante isso daqui. Ó. Vamos tentar elaborar isso aqui junto. Olha que forte. Então Deus lembrou-se de Noé. Deus já não sabia que o dilúvio tinha sido feito? Já. Acho que ele não esqueceu dele, não faz muito sentido essa parte aí. Faz sim, sabe por quê? Ah. Porque sabe quando a gente está fazendo algo na nossa vida e a gente quer que Deus resolva amanhã? Já passaram por isso? No nosso tempo, né, já. No nosso tempo? Na verdade, não é Calista, eu sou vendedor, Calista. Eu quero vender a toda Oi? hora. Eu sou vendedor, Calista. Eu quero vender a toda hora. Tá Mas olha diferente. só. Então Deus lembrou-se de Noé. Quer dizer, 150 dias depois, parece que apesar de ter começado a terra de novo, Deus tinha outras coisas para fazer. Vocês concordam? também. Claro. Ele permitiu Noé também para ver se o Noé é obediente. Olha que interessante. Então Deus lembrou-se de Noé. Isso aqui é interessante, porque Noé estava já assim 150 dias dentro da arca e a água começa a diminuir a partir daí. E tipo assim, provavelmente, pelo que a gente entende por aqui, ó, em nenhum desses 150 dias aparece Noé murmurando. Começa o capítulo 8 aqui falando para a gente o seguinte: então Deus lembrou-se 150 dias depois. Deus fez uma promessa para ele, Deus deu uma direção para ele. E... Dá para imaginar o tanto de coisa que poderia ter acontecido nessa arca, gente, em 150 dias? Vamos trazer isso para a nossa vida? Em uma semana sem direção, a gente já faz besteira, vocês concordam? Com certeza, imagina. Claro. A gente está falando aqui de 150 dias, onde em nenhum desses versículos e capítulos a gente traz Noé murmurando. E começa, então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Mas Deus não poderia ter enviado esse vento antes? Sim. Quando quisesse, né? Então, O Criador de todas as coisas. Então enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. 150 dias depois. Alguma coisa estava acontecendo naquela arca que precisava acontecer nesses 150 dias. Um pouco do que eu estou entendendo da Bíblia me traz um pouco essa reflexão. As fontes das profundezas e comportas dos céus fecharam e a chuva parou. É a gente entender isso. Poderia ter parado antes, entende? Aqui a gente está falando do começo. E aqui a gente está falando de uma decisão de um recomeço. Então, automaticamente,
é um casal, são casais, né? Com animais, o recomeço de tudo. Então, precisava de 150 dias chovendo sem parar? Pelo jeito precisava, para alguma coisa acontecer ali. Sim. Dá para trazer isso para as nossas vidas? Na verdade, é bem fácil. Ah, trazendo a questão biológica e mais acadêmica, você demora pelo menos 120 dias para criar o hábito. Depois de 120 dias, você tem um resultado de 30 dias que começa a aparecer o primeiro resultado. Ou seja, depois de 150 dias, você vê a primeira aparição das coisas que você faz, de 5 a 6 meses. Então, a coisa mais lógica que eu consigo explicar é que você precisa se preparar para ter disciplina. E se você, para começar a ter algum resultado, alguma coisa assim. Meio Muito estranho. bom. Você foi, olha o bom, né? Você foi mais longe e realmente muito bom o seu raciocínio, Fio, porque realmente nós precisamos de 120 dias ali e você consolida isso com 180 dias em média. Então, para você tirar uma caixinha, para você trocar um hábito por outro. Senão você volta nos hábitos ruins. Então, Exato. putz, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero mudar o meu jeito agressivo, eu quero parar de ser preguiçoso, eu quero várias coisas, gente. Vamos pensar em um monte de coisa aqui. Coisa de normal do ser humano. Vamos pensar em muita coisa aqui. Hábitos ruins que, de alguma forma, principalmente quando a gente busca a palavra de Deus, Deus vai nos mostrar esses hábitos. Vocês perceberam já? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto de decidir, é uma decisão de vida, porque decidir se aprofundar na palavra de Deus não é o vizinho mudar, não é o país do lado mudar. Decidir se aprofundar na palavra de Deus é a gente entender que Deus vai nos apontar coisas que às vezes a gente não via e às vezes a gente não quer mudar. Vocês concordam? Sim, com certeza. Concordo. Não tinha alguma coisa aqui nesses 150 dias, e tem muito a ver com o que o Phil trouxe, obrigado, Phil, porque realmente precisava baixar essas águas somente depois de 150 dias. Sim. Não antes, não antes, porque, novamente, inundou, certo? 5 dias depois já morreu todo mundo, vocês concordam? Já não dava para baixar essas águas? Já tinha aí todo mundo. 5 dias depois só sobrou o pessoal da arca. Acabou. Acho que a pior parte não foi esperar, foi construir. Alguma coisa Deus queria com Noé. Alguma coisa Noé e a família dele precisavam passar nesses 150 dias. Quando a gente segue aqui, ó, passou-se, as águas foram baixando pouco a pouco, ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. E no 17º dia do 7º mês. Então, do 7º mês, nós estamos falando aqui, já tinha passado mais de 150 dias, vocês concordam? Do 7º mês, nós estamos falando aqui de 35, 7, 210 dias para frente. Concordam? Sim. Concordo. Quase um ano. 150 dias, as águas cessaram. E no 17º dia, do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. Quase 8 meses depois. Muito tempo, né? Quase 230 dias depois. As águas continuaram a baixar até o 10º dia, e no primeiro dia do 10º, até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passaram 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Tentativa errada aqui, ó. Fazemos toda hora, vocês concordam? Sim. Não pode existir, ó. Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra.
Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, né? Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para o centro, para dentro da arca. Então, olha que forte. As águas foram baixando ao ponto de a arca pousou nas montanhas do Ararat, pousou no alto de uma montanha, certo? Sim. Mas, mesmo assim, estava tudo encoberto. Tanto que ele manda a pomba aqui para ver se, Estava na hora. tipo assim, oi? Para ver se já estava na hora. Como assim? Para ver se já estava na hora. Se já estava. Vocês já perceberam que em grandes altitudes, montanhas muito altas, quando começa a ficar muito alta, não tem árvore lá em cima? Vocês já perceberam? Sim. Não tem pressão, a pressão é muito forte, né? Não tem árvore que aguente. Exato. Então, o que ele manda a pomba aqui? Para ele achar, ó, tanto que a pomba vai trazer para ele. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira, ela não vai se criar em 7.000 de altitude, entende? Então, novamente, ele pousou. Olha como é importante entender isso. Então, tipo assim, Noé pousou a arca parou aqui no alto de uma montanha, como a gente está vendo aqui, certo? Passando 40 dias, Noé. Então, vamos por partes aqui. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Eu comecei a ler isso aqui e eu falei, meu Deus do céu, vamos perder 45 minutos aqui. Vocês acreditam nisso? Sim. Porque não estava se revelando nada para mim. Nada. Estava sendo uma leitura. O fio se envolveu, a fé se envolveu. Eu tô vendo mensagem em todos os versículos agora. Assim, uma analogia que eu percebi dessa pomba é que tem dois momentos. Uma é que tem o ramo, né? E a outra sem. Isso daí, pelo que eu entendi, é quando você tá no momento com Deus, e outro quando você quer passar o momento de Deus. Assim, não é a hora. Não sei se é essa passagem que isso traz. Mas, assim, Mas olha que importante, porque as águas foram baixando aos poucos ao fim de 150 dias, já entendemos. A arca pousou nas montanhas do Ararat com 230 dias, basicamente, o 17º dia do 7º mês. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. 10º mês, nós estamos falando de 300 dias. 300 E no dias, primeiro quase dia um do ano. 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos da montanha. Legal. Então, quando apareceram os topos da montanha, ainda passou 40 dias, Noé abriu a janela e fizeram na arca, esperando que a terra tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar aos pés, porque as águas ainda o cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. E a gente vem aqui. Ó. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Aqui ela vai, no versículo 11, ela vai achar uma folha de oliveira. O que está me intrigando aqui? Queria até ver com vocês. Porque é o seguinte, então Deus lembrou-se de Noé. Não me parece que ele poderia... tudo isso poderia ter acontecido antes, gente? Não dá essa impressão? Sim, é muito isso. Porque não antes, porque só depois desse período, né? A sensação é essa. Não dá essa impressão de que esses 150 dias que Deus foi lembrar de Noé, depois 210 dias que as águas começam a baixar, depois 10 meses que começam a aparecer montanhas, e assim por diante, não dá a impressão de que tinha alguma coisa acontecendo na arca, tipo assim, alguma coisa precisava acontecer ali que poderia ter acontecido com mais ou com menos agilidade? Talvez não precisava ser tratado, né? Em algum aspecto, ou ele, ou com a família, Dá essa impressão aqui lendo isso. ou também Deus fazendo ele esperar
para entender se ele ia esperar realmente cumprir a promessa na vida dele. É Porque porque, a parte mais difícil é esperar. vamos A seguir parte aqui boa é a para. promessa, mas o difícil é você passar pelo Ó, processo. esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Legal. Então ele soltou a pomba, ela volta com o ramo, e aqui ele solta de novo. Aqui provavelmente a gente já está falando de uma água bem baixa ao ponto da pomba. Falou, opa, Já tem vida aqui. já tem vida aqui, já não voltou. A pomba já foi. Então, tipo assim, é muito tempo, né? Eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha reparado nisso. Que até retomar tudo são praticamente um ano. É muito tempo, né? É basicamente como se você estivesse um ano preso, porque para pensar, você não tem direção, o porto para ficar esse um ano. Você vai ficar lá só em cima da água esperando. Então Sim. você meio que se comporta como um animal. O Então, que é isso aí? tipo, uma coisa que eu tava lendo sobre a questão da psicologia, eu até conversei com o Calixto há um tempo atrás, é que a coisa mais fácil de quebrar, às vezes, é uma pessoa de muita fé, que basta uma crise de fé, ela já esquece Deus e tudo mais. Então, tem muito isso, né? Deus queria ver a fé de Noé, até onde ele iria. Deus testou sua fé, literalmente, né? Exato. Será que... Porque aqui a gente está vendo o seguinte: vai. Nesses 150 dias, essas pessoas poderiam ter se matado? Poderiam. E poderia ter dado muito ruim. Nesses É a coisa 150 dias. Essa, Ele soltado a bicharada. ó, perfeito. é, O trouxe um ponto importante, que é verdade. Tipo assim, esse teste de fé ali dentro, Deus falou, tipo assim, realmente é mais ou menos assim: ó, será mesmo que vale, apesar de eu ter, a gente viu em capítulos anteriores que Deus arrebatou, o primeiro homem arrebatado foi o avô de Noé, que foi Enoque. Então, Noé já era uma promessa, legal. Então, tipo assim, aqui a gente percebe exatamente isso. 150 dias para... E Deus, não é que Deus se revelou para Noé, tá? Em momento algum aqui fala que Deus se revelou para Noé. Só começou a acontecer situações diferentes. Será que as situações diferentes na nossa vida, a gente percebe que é Deus? Ou a gente está esperando que ele apareça na nossa frente? a gente Não sempre vai aparecer. A gente tem que estar alerta aos sinais, né? Entende? De direção. Porque, até porque novamente, em momento algum aqui a gente vê Deus se revelando para Noé. A gente está vendo Deus agindo para que algumas situações mudem. Mas imagina se aquela arca está em crise. Noé ia estar entendendo que alguma coisa estava mudando? Tá. Noé ia ter esse rito e rotina, como eu falo, de manda a pomba, volta a pomba, 7 dias depois manda de novo. Já tinha comido as pombas, já tinha... Eu tinha soltado tudo. e nem tinha garantia de volta, né? Oi? Nem tinha garantia de nada, né, para registrar, só tinha que esperar. Tipo, esses 7 dias, mas 7 dias é de boa, mas na cabeça dele não sabia que ia ser 7 dias, né? E olha só, nós estamos falando de 7 dias de uma pessoa que começa a ver a chuva parar depois de 150, que consegue pousar a sua arca depois de 230, que começa a ver as águas de fato baixar depois de 10 meses. Ele é paciente, ele registrou Em tudo. momento algum mostrou aqui Deus se revelando para Noé. Somente situações que Deus agiu, aonde, se Noé não estivesse ligado, em momento, a pomba simboliza a paz, vocês concordam? Sim. Exatamente. Sim, sim. E olha que forte isso aqui, ó. Deus, esperando a terra já tivesse aparecido, não é solta um corvo. Corvo significa morte, significa coisa ruim, vocês concordam? Sim, coisa suja, Não, que eu tenho coisa isso tatuado no braço. Oi? Não, porque eu tenho isso tatuado no braço. Não, não, Eu eu também. estou trazendo porque traz Tá. nessa Nesse simbologia momento. aqui traz a diferente da pomba.
Ah, não, sim, esse aspecto é vida e morte que se trata. Trazendo para essa simbologia aqui, é o que a gente está vendo aqui. O corvo tem N significados e realmente a gente pode até falar Mas, sobre isso. Oi, não, Phil. não era isso mesmo. Tipo assim, é que ele não é morte, né? Ele é presságio de morte. O corvo, ele traz que aquela área ali não tem, é podre ou não tem abundância, alguns mitologias, alguns aspectos, tudo mais que traz essa noção. É meio que um presságio de morte. Sim. E você tatuou com que simbologia que você trouxe? Ah, no caso, foi a passagem da Bíblia com a cultura viking, que é a de sabedoria da visão, que Odin ele Legal. se sacrificou. É uma coisa que ninguém entende, é que Odin ele virou cristão. Ele, quando ele se enforcou pelos 10 dias lá Sim. pela sabedoria, foi quando ele encontrou Cristo. Na passagem ele mostra. E o corvo dele, que antes significava a morte, transformou-se em vida. Então Cristo meio que perdoou Odin para ele ter a vida que ele queria. Então a Eu vou te cultura mandar. a, ah, Pode a, terminar, Phil, perdão. a cultura viking ela mesclou muito com a cultura cristã, ou seja, eles se converteram ao cristianismo. Foi uma das poucas religiões que reconheceram Cristo como o único Deus. Eles perceberam que Odin não era só um homem, vamos falar assim. E o É, corvo, ele é isso, sabedoria, essa né? morte, tem uma música, eu vou até te mandar, do Fábio Braza, você deve conhecer. Lógico que eu conheço, adoro. Odin, Fábio Braza, conhece? Sim, sim. E traz muito, é uma música que eu escuto bastante com a minha filha, porque traz essa questão, e ela gosta bastante dessa questão de Odin, eu tive, canta na música, né? Eu tive Uhum, que morrer que nem Odin, tipo assim, em algum momento da vida a gente vai ter que morrer para renascer. sim. E é a mensagem de Cristo, né? É a mensagem de Cristo. Então, a partir do momento que a gente identificar que, sim, somos seres falhos, somos seres pecaminosos, viver através de Cristo é nascer uma nova vida, morrer para nascer de novo. É. Basicamente isso. A mensagem de Cristo é essa, né? Mas aqui a gente traz essa questão de, ó, Noé, nós estamos falando o seguinte, Noé esperou 150 dias para poder ver o primeiro sinal, é quase enlouquecedor, vocês concordam? Talvez na cabeça dele ele achou que o Para os trabalho dias, maior era construir a arca. estava lá. Aí você fala, peraí, Deus se comunicou comigo ao Encheu ponto de de bicho. a gente viu lá. Deus comunicou com Noé ao ponto de falar para ele as medidas, de falar exatamente como é que ele queria que funcionasse tudo. Quais animais trazer, quais não trazer. E aí, daqui a pouco, esse mesmo Deus que fala para você, bota essa arca de pé e entra dentro dela, então Deus lembrou-se de Noé. Deus fica 150 dias, não se comunica com você, que a gente percebe aqui no capítulo, mas ele começa a dar sinais a partir dos 150 dias, a partir do dia 150. Realmente é um teste de fé. Realmente é um teste de fé. Porque mesmo após todo esse tempo aqui, ó, a cada ação, Noé não poderia ter soltado essa pomba quando parou a chuva? Noé não poderia ter soltado essa pomba aqui no dia 230, igual a gente viu aqui? Ó, a cada ação que ia acontecendo, pelo jeito ele sabia que era a mão de Deus. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Ó, se eu não estou ligado, eu troquei rápido quando eu simbolizei aqui corvo e pombo, entende? Sim. Eu já nem tentei o corvo de novo. Quer dizer, eu estou 150 dias, 230 dias, 10 meses, apesar de ver sinais novos, apesar de entender que tem mudanças, Deus não está se comunicando comigo, eu estou vendo mudanças acontecendo, mas vocês entendem que há ainda, como é que eu posso dizer?
Sabe quando a gente está perto de concluir, de ver a graça de Deus na nossa vida, mas ainda há aquela pontinha de dúvida dentro da gente, que a gente vem vivendo coisas difíceis por muito tempo? Sim. Vocês entendem? Sim, sim. Então, novamente, ó, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou a pomba para ver se a água tinha diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda não cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca Noé. Voltou, a gente pode dizer que deu as mesmas voltas que o corvo, vocês concordam? Porque voltou sem nada. Sim. Noé não trocou a pomba. Esperou mais 7 dias. Noé não trocou a pomba. Noé mandou a pomba de novo, ao ponto de entender um sinal, e ele mandou de novo ao ponto de ver que fluiu. Pode Realmente esse ser percebeu que tem vida. É isso aí. Que era o momento de partir, né? Que era o momento, De pousar. e acho que é um ponto muito importante aqui, que todos nós possamos estar ligados com Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para poder entender todos esses sinais. E para poder entender que tomou a atitude errada, voltar atrás e tomar atitudes certas. Acho que esse é uma leitura muito importante que está se revelando para mim aqui a cada versículo desse que eu estou lendo. No primeiro dia do mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, remoeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. No 27º dia do 27º dia do segundo mês. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, remoeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então, aqui passou bastante tempo, hein? Não nos traz aqui o tempo. Mas foi bastante. Esperou ainda Noé 7 dias e mandou a pomba novamente. No primeiro dia do sétimo mês, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Nos parece aqui que é o ano seguinte, vocês concordam? Sim, próximo ano, né? Sim. Nos parece aqui que é o... Se a gente voltar um pouquinho aqui, eu vou fazer questão até de voltar, porque tem um momento aqui que a gente vai falar de Noé. Aos 500 anos, Noé tinha virado 100 cães de Jafé. Ao 500, então, a gente está falando, se em algum momento aqui a gente vê Noé com 600 anos, antes do dilúvio. Vocês lembram de algo parecido? Não, eu lembrava de uma data, mas era 500 anos. Não, a gente não vai ver. Mas lendo aqui, me traz essa impressão de no 27º dia do segundo mês, no primeiro dia do primeiro mês, me parece o ano seguinte. Então, lendo aqui, no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Peraí que a Fê está vendo alguma coisa relacionada aqui. Oi? No segundo da... Vai dar Isso, um ano e isso 2 meses. a Fê está vendo aqui, nós temos uma Bíblia aqui, que é a Bíblia cronológica. Então, nós temos algumas aqui em casa, mas tem uma aqui que é a Bíblia cronológica. E ela traz como exatamente quando os versículos foram encontrados e aonde foi encaixado. Então, tipo assim, às vezes tem um capítulo de Paulo que foi escrito numa época e um capítulo de Paulo foi escrito na outra, no mesmo livro. Aqui ele vai trazer exatamente a cronologia, né? E a Fê está lendo aqui o seguinte, ó. Ela abriu aqui para ver o ano 2318 a.C.,
e ela está vendo aqui o 10º mês, como é que é aqui? Janeiro. As montanhas são avistadas, que é janeiro, 11º mês, fevereiro, depois dos 40 dias, o corvo, a pomba e a folha, 12º mês, março, e primeiro mês, abril. O calendário ele muda na época do Império Romano, vocês sabem disso, né? A gente pode falar disso em outro momento. Mas o abril era no início, né? O primeiro mês do ano era abril. Sabia disso, Phil? Não, do primeiro ano, do ano novo, você fala? Não, o primeiro mês do ano, o ano novo, era abril. Ah, abril. Ah, não, sabia. E aqui a gente está vendo o seguinte, a Fê está vendo aqui, 601, ano de Noé. Primeiro mês, Noé remove a cobertura. A gente está vendo aqui o seguinte, o primeiro mês, que é o abril, que é o mês que abre o ano, né? É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Provavelmente, nós estamos vendo aqui, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Nós estamos falando aqui de 2318 a.C. Ah, tem que lembrar, Calixto, que da reforma de Roma, que junho, julho e agosto foram inventados depois. Antes eram 8 ou 9 meses que tinha um ano. São Isso foi no Império Romano, exatamente. Exato. Então realmente se passou um ano naquela época, considerando. A gente viu 10 meses aqui e começou a baixar, se passou um ano aqui. Então deu. Aí, olha só que forte aqui. No 15, então Deus disse a Noé: apareceu, meu amigo. O homem aqui é forte, hein? Ficou 10 meses, ficou, na verdade, 150 dias, depois vem dos sinais, no versículo 15 aqui, então Deus disse a Noé. Eu, o Fio e a Fernanda já tinha infartado. Só mal, né? Eu tinha passado mal, eu que não gosto de esperar. Meu amigo! Como é que é? Não estaria que nem para ler a história. Então, versículo 16. Saia da arca, aqui realmente Deus falando com ele. Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Olha que forte isso. Porque é o seguinte, tudo começa lá por dois irmãos, onde um intencional faz um altar, faz um holocausto a Deus, e o outro, de forma não intencional, onde Deus reprova como é que é a palavra usada lá no começo? Onde Deus reprova vocês lembram, gente? Lembra, Phil? Vamos lá. Onde Deus... A gente está falando aqui de Caim e Abel, gente. Vamos ver lá, Caim e Abel. Tudo isso ao ponto de Adão e Eva, tal. Vamos lá. Rapidinho, só voltar aqui. A queda do homem... Caim e Abel está no 2? 3. Queda do homem, 3. A queda do homem. Não. Caim e Abel está no... Caim e Abel, aqui no 4. Então, passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, deu oferta ao Senhor. Então, tipo assim, oferta. Eu estava esquecendo essa palavra aqui. Então, lá no 4... novamente, os dois filhos de Adão e Eva, a gente percebe claramente
Adão e Eva se redimindo, né? Passando por uma redenção, aonde vem o filho Sete. Lembram disso? Sim. Legal, a gente viu isso muito bem aqui no 25 do 4. E aqui, de novo, a gente vê uma oferta aceita por Deus. Olha que interessante, né? A gente, perdão, passei demais aqui, perdão. Então a gente está vendo de novo aqui, ó. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhes como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Naquele momento, Caim mata Abel e a terra é amaldiçoada, e a gente começa, a gente já leu lá atrás, né, não vou voltar nisso, mas olha só, uma oferta intencional, uma oferta não intencional, não aceita por Deus, e aqui um homem testado ao limite, hein? Primeiro porque ele recebeu uma direção e, novamente, essa direção poderia não ter sido aceita por ele, mas como assim? Tudo vai começar através de mim? Como assim eu preciso botar uma arca de pé? E aí depois esse mesmo Deus que vem se comunicando com você diariamente, some e reaparece depois de um ano. Então Deus disse a Noé, a gente vê no 15 aqui, depois do 27º dia do segundo mês, que são 12 meses. A gente viu aqui, Deus ficou 150 dias sem se manifestar, ele se manifesta e 12 meses depois ele volta a falar com Noé. E a gente vê aqui no 20, depois de tudo isso, depois de Noé sair da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puras, oferece como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, novamente, nós já sabemos que o coração do ser humano é um coração inclinado ao mal, mas nós sabemos também que se nós buscarmos a direção de Deus, Deus consegue nos reconfigurar um novo ser através de Cristo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Não dá um outro ar de vida Esperança. a gente saber que a vida não é só sobre nascer e morrer e sofrer. Não é diferente? Como que você vê isso, Fio? A vida é uma maravilha. Tá todo dia dando errado e eu tô sorrindo. É assim que eu penso. A vida é uma Oi? maravilha. Eu penso assim, todo dia aparece um problema, um erro, e a vida é uma maravilha. Eu acredito que A vida é uma maravilha. A gente entender que, tipo assim, de alguma forma, Deus nos escolheu para estar aqui e Ele permitiu que, no meio de tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, Ele, de alguma forma, tocou os nossos corações para que a gente se inclinasse à palavra dEle, ao entendimento dEle, buscasse Cristo para que tivesse direção. Para que direção? Olha aqui, gente, que forte esse versículo, esse capítulo. E eu com frio na barriga, eu abri isso aqui com frio na barriga. Meu Deus do céu, não está entrando nada aqui. Olha que forte esse capítulo. O que é viver sobre a direção de Deus? Noé ficou sem falar com o mesmo Deus que falou com ele o tamanho da madeira para fazer a arca, sumiu por 12 meses. Mas ele acreditou na promessa, não? Vocês já passaram por alguma coisa que você fala assim, eu sei que esse BO que eu estou passando foi Deus que me colocou para que todos tenham certeza que foi a mão dele que me tirou, inclusive. Já passaram por isso? já na cabeça. Forte isso aqui, hein? É forte. Ó. Vamos finalizar? Hoje o Fio faz a oração. Vamos finalizar. Realmente, eu estou terminando aqui muito grato, porque desses
praticamente 2 meses que a gente está fazendo esse estudo. É a primeira vez que eu sentei aqui com frio na barriga, de, meu Deus, essa palavra não está se revelando para mim. E a partir do momento que a Fernanda e o Felipe se envolveram, a palavra vem se revelando de uma forma que esse capítulo é forte, hein? Eu vou Amém, usar as amém. suas E, Fio, palavras a gente agora. pede uma oração para você. Oi? Eu vou usar as suas palavras agora, que você usou 2 meses atrás comigo. Enquanto você cair no seu próprio discernimento, você não verá a palavra de Deus como um todo. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Agradeço todas as conquistas, todas as aflições. Agradeço pelos pensamentos, as pessoas que você reúne à nossa volta. Obrigado por hoje. Agradeço pelo amanhã. Proteja todos, minha família, as pessoas com quem eu trabalho e as pessoas que estão escutando a palavra de Deus. Amém. 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 Fio, obrigado por estar mais uma semana com a gente. Obrigado. Deus abençoe Bebê, vocês. obrigado. Eu que Realmente, agradeço. muito bom, meu amigo. Até quarta-feira que vem. Até semana Até que vem. mais. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço.